Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammerhuisman e hoje estamos aqui com as colegas Sônia Calil e Priscila Souza, do coletivo Ativismo Insólito. Nós vamos entrevistar a Caroline de Moraes com o tema Emergência Espiritual ou Loucura. Ela que vai nos contar o seu relato psicoespiritual aí como experienciadora, né? Ela é referência em psicoespiritualidade, conselheira clínica, professora e palestrante internacional. Mora no Canadá e é fundadora da clínica Ilumina Mental Health and Spirituality e da rede de emergência espiritual do Brasil. Então, quero dar as boas-vindas. Ela vai nos falar também sobre como funciona o trabalho dela de acolhimento com pessoas que têm emergência espiritual, a partir das próprias experiências dela, de como ela adentrou nesse movimento. Então, Caroline, bem-vinda. A palavra está com você. Só o teu áudio acho que está fechado. Oi, Daniel, oi, Sônia, Priscila. Obrigada pela oportunidade. Fiquei bem feliz com o convite de fazer parte aqui do canal. E, Daniel, já começo contando a minha história de como que eu vim parar aqui, como que a gente se conheceu. Então, bom, conheci o Daniel tem pouco tempo, né, Daniel? Foi dentro do grupo do ProExp, né, pesquisadores, né, do hospital psiquiátrico da USP, que estão aí pesquisando sobre estados não ordinários de consciência. E eu tenho uma história longa dentro desse tema, né? Mais ou menos 10 anos atrás, na verdade, 11 anos atrás, começou o meu processo de abertura espiritual. Mas não foi uma abertura espiritual natural, como tem que ser das pessoas ao longo da vida, né? De um jeito seguro, de um jeito saudável. Foi um despertar espiritual abrupto. Então eu desencadeei, eu tive um sofrimento, e aí, junto com esse sofrimento, né, emocional, e mais práticas espirituais, porque eu já fazia parte de uma escola iniciática onde eu praticava exercícios como exercícios de parapsicologia, né, como clarividência, telepatia, visualizações, meditações, respirações. Então, eu praticava muitos exercícios. Então, junto a essas práticas, com esse sofrimento emocional que eu tive, eu entrei num lugar muito difícil, angustiante mesmo, e tive a minha primeira experiência transcendental mística. Eu tive uma experiência fora do corpo. E essa experiência fora do corpo, ela foi muito forte, né? Não foi apenas eu tô saindo do corpo e me vendo de cima, né? E me assustando com isso. Eu saí do corpo amparada. Eu tinha amparo do meu lado, e aí cada um pode interpretar como quiser. Para mim, eram seres que estavam em outras dimensões, amparadores espirituais, mas eu sentia essas pessoas, eu fui subindo, levitando, tanto que eu não estava totalmente dormindo e também não estava totalmente acordada. Eu estava ali nessa fronteira entre dormir e acordar. Então eu consegui estar bem consciente na hora que a experiência estava acontecendo, ao ponto de gritar, né? Por Deus, o que que é isso? Eu nunca tinha tido aquilo. Eu fazia exercícios. Existe uma diferença muito grande entre você fazer exercício e ter a sua intuição aflorada e acertar coisas sobre as pessoas e ter uma experiência dessa que definitivamente você está deixando o seu corpo. Então, achei que eu estava morrendo. Fora isso, o que aconteceu na sequência, quando eu me vi de fora, é que abriu um vórtex de energia e eu fui sugada para dentro desse vórtex e eu fui parar no espaço, né? E estava dentro de uma nave espacial, ouvi uma voz, não era assim alienígenas, extraterrestres como a gente tem assim no inconsciente coletivo, verdinhos, não. Para mim eram seres humanos que estavam ali, alguma imagem que a minha psique possa ter criado, e eu recebi uma mensagem nesse lugar. E a mensagem me dizia que faltavam 256 dias para alguma coisa acontecer. Bom, o vórtex abriu de novo, eu fui parar num deserto, e aí eu vi um carro pegando fogo, algumas coisas assim, e voltei para o meu corpo físico. Quando eu voltei para o meu corpo físico, eu estava maravilhada, alegre, feliz que aquela experiência transcendental tinha acontecido comigo, porque afinal de contas eu treinava para fazer aquilo. Então eu acordei assim animadíssima. Uau, o que que foi que aconteceu comigo e tal? E eu mal notei que a minha vibração estava diferente, que
tava tudo diferente. Eu não voltei totalmente. É como se minha consciência ela continuasse ali conectada com alguma coisa que não era essa realidade aqui. E aí, enfim, a partir dessa experiência, ou eu fiquei 256 dias, o tal 256 dias, eu fiquei 256 dias em estado não ordinário de consciência, tendo experiências anômalas diariamente, e eu tenho aqui relatos, por exemplo, porque como eu não conseguia contar para ninguém, eu escrevi toda a experiência. Tem uma noite em específico que eu tive um sonho premonitório, eu saí do meu corpo, eu acordei e tive clareaudiência, alguém falou alguma coisa no meu ouvido, eu vi o meu quarto todo violeta e senti uma energia de compaixão. Tudo isso numa noite. Então, vocês podem imaginar, eu fiquei PhD em parapsicologia nesse tipo de experiência, né? Mas foram 256 dias. Desses 256 dias, eu tive uma pausa dos fenômenos, das experiências anômalas. Continuei só com os sonhos, vívidos, lúcidos, arquetípicos, para poder lidar com o preconceito que eu estava sofrendo em ambiente religioso. Então, foi mais ou menos isso. E depois eu entrei numa imersão de enneagrama. Quem conhece enneagrama sabe que é uma ferramenta muito forte, psicoespiritual, que eu trabalho já tem 12 anos. Eu entrei numa imersão de enneagrama e é como se o gatilho viesse de novo. E aí não foi um sofrimento o gatilho, foi o conteúdo com que eu estava trabalhando ali. E aí eu tive muitas experiências anômalas nesses 7 dias de retiro. Fiquei mais 3 meses em estado não ordinário de consciência. E aí, e aí que eu sinto que eu quase me perdi da realidade em si, porque foi muito forte essa segunda etapa. No final, eu adentrei na noite escura da alma, porque eu mudei toda a minha vida. Eu era jornalista, tinha uma carreira corporativa, tinha um cargo global, e eu larguei aquilo tudo, inclusive me divorciei, porque nasceu em mim a conexão com esses estados que eram divinos, nasceu em mim uma vontade muito grande de servir a humanidade, de ajudar as pessoas. E aí começa o meu processo, né? Eu fui deixando toda a minha vida para trás, um altruísmo muito grande veio surgindo, melhorou muito a minha qualidade de vida depois, e eu entrei numa nova carreira. No total, a minha emergência espiritual durou 3 anos. Eu consegui colocar um fim nela, nessa noite escura da alma, onde eu estava assim, perguntando, Deus, para que tudo isso? Não dá assim, não dá para entender qualquer mensagem com tanta coisa. Então, eu estava nesse lugar de noite escura da alma e eu comecei a sair a partir do momento que eu comecei a me tornar professora de Enneagrama, que eu me tornei cofundadora do Congresso Internacional de Felicidade, e aí eu comecei de fato a servir as pessoas, a me tornar uma terapeuta. Eu sou uma terapeuta hoje, vim para o Canadá, me formei aqui, e aí o que eu posso dizer foram os 3 anos mais difíceis e os mais iluminados da minha vida. Tem muita coisa nessa história, mas só fiz uma introdução aqui para abrir para vocês ficarem à vontade para fazer perguntas. Legal, impressionante, Caroline. Realmente dá vontade de pegar um aspecto e destrinchar, né? Como, por exemplo, por que com você, o significado maior de toda essa experiência, como é que foram esses fenômenos parapsicológicos, quem liderava essa nave. São muitas curiosidades, né, pessoal? Vocês têm alguma pergunta em especial? Eu queria saber, Carol, se você compreendeu tudo. O que era isso, onde era que aconteciam os fenômenos, se você teve a compreensão, a informação, não sei como é que é. Ah, eu não compreendi nada. Eu estava navegando no escuro, sem bússola, é como se fosse uma tormenta que viesse e me jogaram assim no navio e eu estava navegando nesses estados sem ter noção do que acontecia. Só que o que eu acho que me ajudou bastante é que eu já tinha uma fé muito forte. Eu era muito racional também e eu acreditava que era espiritual, que eu não estava louca, apesar de ter questionado a minha sanidade, porque eu ia para o trabalho, eu trabalhava numa organização grande e eu tinha assim reuniões e reuniões para falar com gente de tudo quanto era país. E eu me sentava, e na hora que eu sentava, eu estava num estado ordinário de consciência, que se eu focasse numa letrinha, assim, do computador, numa coisinha, começava o desdobramento lúcido. E aí eu falava para mim assim, eu não posso desmaiar aqui.
E aí eu botava o pé no chão, eu segurava na mesa, eu respirava. E muitas vezes eu respondia o que estava acontecendo sem muito saber como eu respondia. Mas eu respondia as perguntas e as respostas certas, as respostas lógicas. Meu discurso não ficou desorganizado. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a chamar muito forte por esse guia espiritual e a pedir muito forte, chamar muito forte por ajuda espiritual mesmo. Porque o grupo, quando eu fui falar para o grupo que eu estava saindo do corpo, acessando faixa de luz violeta, azul, não sei o quê, tendo sonho premonitório que estava acontecendo, tendo visão da minha linha futura, eles não souberam ajudar. Apesar E grupo? eu não, Perdão. eu não gosto muito de falar qual é o grupo, mas é Ah, uma não, escola tudo bem. iniciática em São Paulo, e eu não gosto de falar porque, como eu sofri preconceito com eles, a minha intenção não é chamar atenção para esse ponto, na verdade, sabe? Mas é uma escola iniciática Ah, que sim, sim. ensina para psicologia aí em São Paulo. Então, no Brasil todo. E aí, esse grupo não soube como me acolher, não soube como me ajudar, então eu me fechei, fiquei sozinha. Porque imagina eu falando para um psicólogo ou para um psiquiatra, isso que eu tô falando aqui, né? Então eu não guardei, eu guardei para mim. Eu contava para alguns amigos, mas era sempre muito perdida a experiência. Era assim, hoje eu saí do corpo. Aí a pessoa, nossa, que incrível, como é que foi? Ou então, meu Deus, que horror, como é que você não teve um treco, não entrou em pânico? Então eu contava os fenômenos isoladamente, eu não via o processo. Até para pesquisar era difícil, porque eu não chegava e falava assim, estou num processo de transformação profundo, o que fazer? Não, era assim, estou vendo cores quando acordo. Aí vinha lá, esquizofrenia, psicose, delírio. Aí eu, tá bom, então o que que é esquizofrenia? Aí eu pesquisava. Eu falava, não, não é isso. Aí depois, sabe, tentando me autodiagnosticar porque não tinha coragem de falar. Estou vendo cores, outras possibilidades. Aí vinha, teu terceiro olho está aberto. Aí eu comecei a encontrar nos tratados espirituais similaridade com o que eu vivia. E aí eu fui me acalmando com a certeza de que o universo tem um propósito para minha vida. Isso está acontecendo para mim. Eu vou virar um santo. Aí foi uma outra coisa equivocada que eu tive lá atrás. Eu achei que eu estava me iluminando, que eu ia virar santo e que eu tinha uma missão profética, tá? Só que eu não contava para ninguém porque eu sabia do risco de contar. Então, né? Eu tinha clareza do risco de falar isso para as pessoas. Então, eu só contava para quem? Para o meu diário. E no meu diário você vê, é possível ver o que eu pensava, o que eu sentia, mas eu sabia que na realidade que eu estava, aquilo não ia caber e o universo que ia ter que dar o jeito dele de manifestar essa missão profética ou não. Então, eu não contava para as pessoas. Eu continuava nesses dois mundos, vendo tudo muito vivo. Eu falo, gente, que eu via com os olhos de Van Gogh. Sabe Van Gogh? Tudo era assim que eu via a realidade. Às vezes era difícil até para andar, tinha que parar o carro para dirigir, tinha muita interferência na energia elétrica, essa energia que adentrava aqui em mim. Então, eu não sabia. Resumindo, foi uma loucura. E como que eu passei por isso é uma coisa que, olha, eu fiquei 7 anos depois, foram 7 anos depois desses três, para eu integrar a experiência de muita conversa com psicólogo, psiquiatra, com quem faz reiki, com o líder espiritual, professor de enneagrama, com o pessoal da astrologia, e olha o meu mapa e descobre cadê a emergência espiritual aqui no teu mapa, qual que era a conjunção planetária. Foram 7 anos pesquisando. Até eu chegar no termo emergência espiritual, encontrar o trabalho do Stanislav Grof, psiquiatra, e ver escrito naquele livro absolutamente detalhes de tudo das coisas que tinham acontecido comigo. É aí então que eu levei 10 anos, eu consegui falar sobre essa experiência em público. E eu tenho muita facilidade para falar dela em público, mas a primeira vez que eu falei num podcast 2 anos atrás, eu fiquei 7 dias, sem voz. Eu perdi a voz por 7 dias, de tanto que aquilo estava guardado, ou de tanta ansiedade, ou ainda como parte de integração, de elaboração de um trauma, porque eu tive um trauma religioso que estava atrapalhando a expansão da consciência, ao passo que a expansão da consciência estava me ajudando a lidar com o trauma. Então, para mim é muito claro na minha psique que eram dois processos diferentes acontecendo, sabe? Carol, Oi, Pri. tem algumas perguntas aí, talvez para entrar em alguns detalhes. Então, você falou que você via igual o Van Gogh, né? A impressão que me dá é
as situações de emergência espiritual, eu achei muito legal esse termo, porque eu passei um pouco por isso quando eu tive as regressões, né? A última, que foi a que me transformou mesmo, né? E eu queria te perguntar o seguinte, a impressão que me dá é que quando acontece a emergência espiritual, é como se na vida ordinária a gente tivesse os filtros bem fortes, filtros da consciência, não deixa passar nada de outras dimensões. Quando acontece a emergência espiritual, esse filtro ou ele afrouxa, ou ele solta um pouco, tem intensidades. No teu caso, me parece que ele praticamente descolou, né? Abriu. Então, você via um turbilhão o tempo inteiro. Essa impressão, não sei se está correta a minha percepção. E aí que você fala, eu via como o Van Gogh. Mas você sabia o que era dessa realidade ordinária e o que não era. Então, né? É aí que eu acho que você não entra no campo da psicose, porque você sabe o que é uma coisa, o que é outra, né? E eu queria te perguntar, você falou que dava uma interferência na energia elétrica. Eu queria que você pudesse explicar um pouco mais como que era isso. Isso é uma pergunta. E a outra você falou, foi um trauma religioso que você sofreu, né? É claro, não precisa citar nomes de lugar nem nada, mas de maneira geral, como as pessoas acolheram o teu relato, né? Assim, nos vários ambientes, né? Seja no lugar onde você frequentava, né? Na época, em termos espirituais, seja na família, seja no momento que você compartilhou isso com algum médico ou psicólogo, se houve esse momento, como que foi que as pessoas acolheram o teu relato? Eu imagino que não foi de uma maneira muito empática, né? Mas eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso, se você puder. Tá bom, Priscila. Nossa, eu adorei essa história dos filtros, definiu maravilhosamente bem, que eu acho que era isso mesmo. A história da energia elétrica, hoje eu compreendo, vou dizer como eu compreendo, baseado no estudo do Groff, mas também vou falar do que eu entendia lá atrás. Entrava uma energia em mim, pelo topo da cabeça, e eu sentia essa energia como se fosse água escorrendo. Então, eu tinha essa energia em mim. Essa energia que eu acho que mudava o meu estado. Só que as pessoas ao meu redor sentiam também. Então, se eu ficasse contigo num ambiente fechado, eu e você viesse me dar um abraço, você ia ter uma sensação de flutuação. E se eu te desse a mão, você ia sentir o coração batendo dentro da mão. Então, tinham coisas que as pessoas percebiam. Eu ficava num carro fechado com uma pessoa e essa pessoa às vezes tinha que parar o carro porque dizia que ficou com uma sensação esquisita de que ia sair da estrada, de que ia levitar. Então, essa energia ela estava comigo. Então eu sabia que que minha energia estava diferente. E eu muito tentava ver o quanto que o ambiente sentia minha energia pelos gatos. Porque eu pensava assim, cara, gato é sensível à energia. Se a minha gata tá bem, se eu olhava para ela, ela tava tranquila, eu pensava, não, tá tudo bem comigo. Eu criei algumas âncoras para a realidade também, sabe? Mas o que acontece é que eu sentava com naquele estado alterado, aí eu falava, vou escrever. Quando eu ia escrever, o abajur piscava. Aí eu olhava assim e falava, cara, esse abajur piscou. Será que isso tem a ver com o que está acontecendo comigo? Eu continuava, o abajur piscava de novo. Aí eu ficava nervosa. Aí eu perguntava para alguém, você viu que piscou? Para ter certeza que não estava acontecendo na minha cabeça. Sim, piscou. Eu falava, então a gente está com algum problema elétrico aqui. Começou assim. Só que aquilo, cada vez que eu estava muito, porque apesar de eu estar sempre em estado alterado, tinham momentos de mais intensidade e de menos, porque eu não sabia que o que me manteve 200 dias em estado alterado era que eu continuava fazendo as práticas espirituais, eu continuava meditando, era para ter parado tudo, mas eu continuava meditando, eu continuava fazendo as respirações. Então, isso foi acontecendo. Até que um dia foi super dramático, porque eu fui nesse local falar tudo que estava acontecendo comigo, e foi o dia que eu estava mais alterada, contando uma história e uma outra coisa se abrindo, que era a clarissenciência, que eu comecei a sentir, não ver fronteiras entre eu e eles, e ver a emoção deles vindo em minha direção. E eu comecei a sentir
o que eles estavam sentindo e o que eles sentiam quando eu falava determinada coisa. Então vamos supor assim, falei da Bíblia. Se eles tinham uma reação dentro deles que eu pegava no campo. Então eu comecei a pegar essas coisas no campo. E nesse dia eu falei para eles assim, eu falei, olha, e a luz elétrica tá piscando, ela apaga, ela acende, tem um negócio acontecendo aqui do meu lado. Eu não achava que era espírito, tá? Não achava que era visitantes e tal. Hoje eu já acho. Mas na época era tão racional que eu falei, é a minha energia que tá influenciando isso aí. Tão racional, pra você ter uma ideia. Mas hoje eu falo, não, pode ter sido o tal do guia espiritual, do mestre espiritual que estava ali comigo. Simplesmente eu tô aqui no estado alterado, começa a embananar essas dimensões todas. Hoje é mais fácil de ver, né? E eu falei para eles, eu falei, e quando a gente saiu da sala, quando eu acabei de contar essa história, a luz da escola apagou e acendeu, e eles viram, né? Eu avisei que acontecia e aconteceu. Então era isso. Hoje o Groff, o que que ele fala? Que a emergência espiritual é quando o teu eu superior se aproxima tanto, que essa energia vem desse eu superior. No caso de Buda, ele iluminou, porque ele virou o eu superior dele imediatamente. Existe um caso intermediário, quando a aproximação de energias sutis ou de energias suprassensíveis se aproximam da nossa psique, muito, pode desorganizar muito, ou pode te ajudar a ter uma mudança temporária. E eu tive uma mudança temporária. Dentro dessa mudança temporária, eu vi um modelo ideal para ser seguido. Então aquilo já me impactou, porque eu já vi um modelo mais iluminado de mim, mesmo que eu não tenha virado toda aquela iluminação. Então aquilo guiou os meus anos depois na sequência. Então, hoje a energia o Groff, ele explica essa energia toda como uma aproximação do eu superior mesmo, né? E aí pode desequilibrar, pode iluminar ou pode ter mudanças permanentes ou não, transitórias, né? Então, esse foi um ponto. A tua outra pergunta agora, deixa eu me lembrar. Ah, do acolhimento. Eu não sabia, Priscila, que eu estava sendo traumatizada. Eu não sabia do trauma, eu não sabia da emergência espiritual. Eu só estava vivendo aquela angústia de estar sofrendo preconceito, homofobia, num lugar que fala que é cristão, de fraternidade, de mundo mais fraterno. E eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de preconceito ao longo da minha vida, e eu fui sofrer nesse ambiente de espiritualidade. O que que aconteceu comigo? Acabou o chão, porque se essas pessoas são as pessoas de boa vontade, o mundo está perdido. Eu entrei num lugar de desesperança muito grande. E é daí que vem a emergência espiritual, que para mim foi um salto evolutivo de consciência, eu era até muito ingênua e tal. Então eu não conseguia ver o trauma. E hoje eu consigo, né? Por exemplo, eu fiquei sem dizer o nome da escola, eu pronunciar o nome da escola por 5 anos. Eu não conseguia falar o nome da escola. Eu não conseguia mais participar de nenhum tipo de grupo, não confiar em grupo. Eu tive muitas sensações de inadequação, de não ser boa o suficiente. Cheguei a pensar que podia ter alguma coisa errada comigo espiritualmente. Isso foi desenrolando um trauma assim ao longo do tempo, né? Só que a partir do momento que eu consegui elaborar o trauma e me curar, é só aí que eu contei para as pessoas. Então eu tô falando de 7 anos para frente. Aí a minha família, um monte de gente chorou, amigos pediram desculpa por não terem visto, não terem entendido. Os psicólogos e os psiquiatras já têm uma outra visão, porque já está tudo integrado, elaborado, fica mais fácil contar. Mas eu guardei tudo para mim e fui lidando com aquilo sozinha. E eu trabalhava trechos. Então, assim, sentava na frente do psicólogo e falava: eu quero trabalhar minha criança ferida, eu quero trabalhar meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe, eu quero trabalhar essa minha coisa de sair, de sentir que tem uma missão divina para mim. Então, eu trabalhava poucas coisas, eu não via o todo, igual que eu vejo hoje, sabe? Entendi. Na verdade, eu acho que você estava sozinha fisicamente, né? Sem pessoas, mas sozinha espiritualmente. Com Não, certeza você não estava. E não é tava, isso não. que Que me te segura. ajudou, que te ajudou a manter a tua estrutura, acho, e a não romper com a realidade, né? Então, E eu tinha respostas muito diretas, porque eu fazia as perguntas, eu tenho meu caderno dos sonhos, e eu fazia as perguntas à noite assim: mestre, qual é o próximo passo? Eu acordava com a resposta. A resposta vinha assim: mantenha-se no corpo físico, não saia tanto do corpo.
Ou seja, porque eu comecei num momento, eu comecei a induzir a minha saída. Induzir mesmo, mesmo ele falando para eu não sair, eu falei, bom, já que eu tô saindo espontaneamente, eu vou deitar aqui hoje, vou fazer esses exercícios e vou sair. E eram experiências incríveis, né? E aí ele pediu para não fazer. Uma outra coisa, eu perguntava, qual é o próximo passo? Posso contar para as pessoas? Aí ele falava, não conta ainda. Tipo, o tempo não chegou. E eu acreditava naquilo. Só que eu acreditava e duvidava, porque eu ficava perguntando a mesma coisa a semana inteira para ter certeza. Se não era o meu ego ferido, machucado, criando coisas, né? Então, coitados, porque eu ficava. É isso, não é isso? É isso. Aí vinha, pode ser mais claro? Aí vinha. Eu falava, gente, será que eu que tô criando esse negócio todo? Mas no fim do dia eu confiava e fui seguindo ali. Nossa, que coisa incrível, muito intenso e doloroso, porque solitário, é libertador, mas solitário do ponto de vista mundano, né, do mundo ordinário, né? Porque tem um descompasso muito grande, as pessoas não sabem o que que é, né? Eu queria saber quais seriam esses sonhos premonitórios, o que que você sonhou que aconteceu depois. Ai, foram vários. E sabe o que que é mais legal? Eu só sei sobre eles agora e consigo vê-los melhor porque eu estou escrevendo um livro dessas histórias. E aí, então, eu volto no material e eu falo, caraca, tá ali. Mas eu vou dizer por exemplo, o que que acontece? Desde a infância que eu tenho sonhos premonitórios. Então, eu tive dois sonhos na infância, repetidos, de estar em dois lugares específicos, que eu só fui saber que era premonitório quando eu estava com 25 anos. Um era na montanha de Machu Picchu e o outro foi onde aconteceu o segundo episódio da minha emergência espiritual. Então eu falo, uau, eu já via a minha linha lá desde a infância e tal. Então eu tinha uma tendência a acreditar já nessas coisas sobrenaturais. Aí um sonho que eu tive, a experiência começou em maio. Foi 23 de maio de 2013. Ela começou em maio. No fim, 23. Então, assim, os dias muito intensos, 23, 24, 25, 26, 27, tudo muito intenso. Um desses falou assim pra mim. Aí, antes de eu explicar o que ele falou, só te falar uma coisa. Tem uma energia nesse tipo de sonho que fica impregnada, que é diferente dos outros. Então, eu tenho sonhos só de desejos não satisfeitos ou psicanalíticos puros. Eu tenho sonhos arquetípicos, mas eu sei identificar, porque eu anoto há mais de não sei quanto tempo. Então, eu sei quando o meu inconsciente põe um símbolo ali que é para eu olhar, tem uma energia diferente. Então, esse tinha uma energia diferente. Então, eu estava no terreiro da minha fazenda, tem uma fazenda no interior do Rio, olhando para o céu estrelado, que é uma coisa que eu fazia desde a infância, tá? Então, desde a infância, tem uma coisa na natureza que era como se a natureza, se o espírito, se os anjos falassem comigo, esse espírito da natureza. Então, o sonho, eu tô lá olhando para esse céu estrelado e o céu estrelado fala comigo. Não tem uma entidade, tem o céu estrelado falando comigo e diz assim: Caroline, em junho, uma estrela vai entrar na tua vida. Ela vai estar passando pela Terra em junho. Foi só isso que o sonho me disse. Só que ele me deixou uma marca de essa estrela deve ser importante. Que estrela é essa que vai entrar na minha vida em junho? Ficou, né? Eu fico assim, quando eu tenho sonhos premonitórios, eu entendo que eles estão antecipando para mim informação de uma coisa que está na minha linha, só para eu botar atenção, um pouco mais de atenção naquilo. Quando foi 4 de junho, então assim, o sonho foi, sei lá, dia 27. 4 de junho, a minha empresa havia contratado um professor para trabalhar enneagrama. Enneagrama, se você for olhar, é uma estrela de 9 pontas. Quando eu vi o símbolo projetado na sala de treinamento, eu falei, nossa, essa é a estrela. Mas não foi só a entrada do enneagrama na minha vida, porque o enneagrama eu trabalho com ele até hoje, então ele fez muita diferença. A minha transição de carreira foi por conta dele. Mas o professor em si fez diferença, porque ele foi a primeira pessoa, esse professor era um sensitivo. Eu, no ambiente corporativo, em Joinville, dentro de um hotel com os diretores, vice-presidentes da empresa, esse professor chega para mim sem eu falar uma palavra, nem com ele, nem com ninguém, sobre o que acontecia comigo, e ele diz assim: eu tô sentindo sua energia diferente, tem uma energia crística emanando de você. Você tem recebido sonhos e mensagens? Aí eu assim, a sensação que eu tive é que ele estava me vendo pelada. Assim, foi horrível.
tá? Eu falei, cara. Aí eu falei assim, tô. Aí ele, então pergunta quem que tá mandando, porque tem uma pessoa querendo falar com você. Gente, aquilo na minha psique foi um estrondo. Então eu não sei. Então, assim, pra mim, a entrada dele, ele era a estrela, o enneagrama é a estrela, mas aquele dia ficou profundamente marcado pra mim. E aquilo aconteceu alguns dias antes. Outro sonho que eu tive na sequência de junho para julho. O sonho, também premonitório por conta da energia, descia várias naves espaciais e nela tinha um mestre, que era um mestre que eu admirava e tudo mais. E esse mestre. Não, desculpa, esse é o sonho, é o que aconteceu. Veio um sonho antes que dizia assim: no teu aniversário você vai receber um presente. E tinha uma energia diferente nesse sonho. Eu anotei. Chegou no meu aniversário, a minha mãe estava no meu aniversário. Eu pensei, será que minha mãe é o presente? Vocês entenderam como é que funciona? Eu recebo uma informação, dou atenção a ela e fico aguardando ela acontecer ali. Então tinha uma data. Será que a minha mãe é o presente? Enfim, vou colocar atenção nisso tudo. No dia, não aconteceu nada de muito significativo, mas à noite eu tive o contato com esse mestre. Ele desceu no meu sonho, numa nave, também naves espaciais, engraçado, parou na minha frente e ele virou e falou para mim assim: Olha, eu não morri. E eu fiquei feliz. E ele falou: Eu estou contigo. Você pode ficar tranquila. Para mim, era um sonho anunciando uma outra mensagem, e essa mensagem para mim fez muita diferença. Então, eu vejo assim que os sonhos premonitórios que eu tinha, eles foram me levando para outros lugares. Aí tem só mais dois aqui para compartilhar que foram muito fortes. Aí mistura um pouco de sonho premonitório com clarividência, mas eu sabia que aquilo ia acontecer. Mas eu vi um pouco antes, eu vi em julho também, e aí em julho do ano seguinte, 2014, eu ainda estava no processo, um pouco depois do meu aniversário, o meu encontro com um físico quântico. Isso foi em julho. Em setembro, eu conheci o Amit Goswami e o assessor dele, e esse encontro, ele estava muito forte na minha cabeça, porque era o encontro que ia me ajudar a escrever um livro. E esse assessor dele é dono de uma editora. E eu não escrevi esse livro até hoje, tá? Então, esse livro ele tá aí vindo ao longo do tempo. Ainda não terminei ele. Então, esse encontro. E também me vi num palco dando uma palestra. E aí tinham vários elementos, assim, tinha um cheiro de incenso, tinha um pássaro voando, eu tava com uma roupa XYZ, eu desenhei isso no meu caderninho, o que que eu tava vendo e tudo mais. E essa cena, ela realmente aconteceu, que foi o Congresso Internacional de Felicidade, que foi o dia que acabou a minha crise, porque eu subi naquele palco, contei da homofobia, contei do que eu estava passando para o público, como era difícil você amar genuinamente as pessoas. Não falei dos estados alterados, só falei do preconceito. Eu dei essa palestra, falei em nome de Jesus Cristo nessa palestra para 2.000 pessoas, fui aplaudida de pé, o pessoal chorou, e ali fechou para mim a história. Mas esse um dia também foi um dia visto anteriormente. Dei só alguns exemplos assim, tá, Daniel? Tem mais coisa. Legal, alguém quer fazer alguma colocação ou passamos para os exemplos de clarividência, que agora eu também fiquei curioso. Daniel, tem muita coisa de clarividência. Eu acho que a clarividência, para mim, é que tem uma coisa que é assim, ó, eu não trabalho com isso. Então, eu não faço leitura de cartas, clarividência para as pessoas. Quando eu estou falando de clarividência, é sempre em relação à minha linha futura. É sempre sobre a minha linha futura. Eu tô vendo lá, é como se eu estivesse acessando um ponto fora do tempo e espaço e vendo aquilo que tá para acontecer ali. Então, esse livro que eu tô escrevendo eu vi antecipado, o Congresso de Felicidade eu vi antecipado, que eu ia me tornar terapeuta foi um sonho premonitório. No sonho premonitório, eu estava num lugar de cura, e aí chegava um professor e dizia para mim assim: Olha, você precisa se tornar uma terapeuta, que é assim que você vai ajudar as pessoas. Isso quando eu ainda era jornalista. A clarividência, ela acontece assim. Eu estava nesse curso de Enneagrama, por exemplo, e à noite eu não dormia, eu fiquei olhando pro teto branco, assim, e abriu
uma tela na minha frente e eu comecei a ver todos aqueles participantes numa roda. Aí eu pensei, só que na minha cabeça tô imaginando, tô aqui inventando. Ai, que gostoso que tá essa fantasia aqui, né? Estavam todos os participantes numa roda. E eu era a pessoa que estava falando coisas para eles, eu era a pessoa que estava passando mensagens de esperança. Eu pensei assim, só que naquele curso que eu estava, isso para mim não era uma possibilidade, porque eu era aluna e não facilitadora. No dia seguinte, eu mal dormi nesse dia, mas no dia seguinte, aconteceu um negócio muito confuso nesse curso, de muita energia. E o que que acabou acontecendo? Eu estava na roda, de pé, passando mensagens de esperança para as pessoas, mensagens todas que eu já tinha visto, já tinha sentido, já estava ali, eu estava só reproduzindo uma cena que eu já tinha visto antecipadamente. Então, normalmente acontece assim. A minha entrada nessa rede de emergência espiritual, eu me via lá atrás. A Cristina Groff, ela criou essa rede por conta de uma visão dela, de ver os países todos conectados em pontinhos assim, e ela criou essa rede. Lá atrás, eu me via dentro de um processo, de uma rede também, mas era muito assim, Canadá e América Latina, era uma coisa que eu tinha que levar para o Brasil aquele negócio. E essa rede é uma coisa que eu fiz a partir do Canadá para levar para o Brasil, porque tentaram levar essa rede antes para o Brasil, ela não, e não conseguiram. Não conseguiram, né? Então eu estava nesse lugar. Só que quando eu olho e digo assim, e pego meu diário para ler, o meu diário, aconteceu alguma coisa aqui, a sala do Daniel. Quando eu vejo o meu diário, Daniel, tá tudo escrito lá. Só que tá escrito como? Tá escrito assim: eu vou escrever um livro, eu vou trabalhar com a esperança das pessoas, eu vou levar para as pessoas isso. Só que isso tudo era um processo que não tô dizendo que é tipo vision board. Pode ser vision board, mas de fato, tudo que estava escrito aconteceu, continua acontecendo e ainda vai acontecer, né? Mais ou menos assim. Eu estava ouvindo você falar, é como se a tua vida, tanto dentro como fora de você, ela já tivesse em boa parte programada para acontecer, A minha, eu acho que sim. né? Não sei se é de todo mundo, mas tem uma programação aqui, sim. Eu Já não tenho a menor. é um presságio de coisas que no seu devido momento iriam acontecer, um pouco como é visto no espiritismo, assim, né? Que você tem um plano encarnatório, já é meio estabelecido com quem você vai casar, filhos, essas coisas, né? Ah, eu acredito nisso, assim, eu entendo a questão do livre-arbítrio, mas a sensação das coisas que tem na minha vida para acontecer, o meu livre-arbítrio é me alinhar com elas. As minhas orações são todas para que eu cumpra essa missão que eu sei que já estou cumprindo, mas o meu senso de missão, ele é muito grande. Assim, no meu trabalho, ele tomou uma proporção, então, eu trabalho atendendo uma pessoa e aquilo ali para mim é trabalho divino, né? Eu venho aqui dar uma entrevista e eu estou fazendo para mim um bem para a humanidade. É assim que eu vejo, né? Porque eu acredito muito nisso, que a minha existência, essa encarnação que quer que seja, era para ser exatamente como ela está sendo, né? E eu tô feliz com ela. Carol, seria como se o livre-arbítrio fosse mais escolher como você vai fazer do que escolher o que que você vai fazer. Eu acho, não, eu não sei se é o como ou o quê, é porque eu penso que sim, né, se a gente for olhar para esse campo quântico, tem mil possibilidades para minha vida, dentro dos meus dons. Eu tornei terapeuta, mas eu poderia ser professora, eu fui jornalista, tem um monte de coisas que poderia acontecer aqui. Eu acho que o livre-arbítrio é para a gente criar essa. Ele primeiro, eu acho que ele tem um tamanho, então, assim, eu não escolho mudar a minha família de origem. Então, meu livre-arbítrio, ele tá dentro de um, né? Um limite, né? Limite. Tem um E aí, limite. dentro desse limite, eu posso ir escolhendo. Não, isso aqui é uma possibilidade. Nossa, se alinhou comigo isso aqui. Eu vou nessa possibilidade aqui. Eu tenho livre-arbítrio, se eu quiser pôr um fim à minha vida, eu posso fazer isso também. Mas não tá combinando com o que eu tô vendo e tô sentindo da direção que é a minha vida, pra minha vida aí, né? Eu tenho duas perguntas, acho que sobre a clarividência.
É, uma é quando você fala dos sonhos, né? Que você consegue identificar uma energia diferente em cada tipo de sonho. Isso eu acho muito interessante, porque como você tem a questão da clarividência, eu queria te perguntar se você chega a ver essa energia, porque a impressão que eu tenho é, no geral, muitas pessoas sabem que tem sonho que não é sonho, né? Que é vivência, que é, enfim, tem vários tipos de sonho, né? E se sente essa diferença, mas você já conseguiu ver a diferença? Esse sonho é uma vivência, esse sonho é simbólico, esse sonho, enfim, você consegue identificar uma energia mais claramente em cada sonho? Essa é uma questão. E a outra você fala das linhas, né? Você acessa as linhas futuras e aí os sonhos premonitórios. Me ocorre o seguinte, como o tempo ele é uma ilusão, né? Então, eu queria te perguntar, você já teve alguma clarividência em relação ao passado? Por que que eu te pergunto isso? Porque o pessoal que relata a vida passada, e eu estudo bastante sobre isso, existe pessoas que falam sobre vida paralela. A sensação, muitas vezes, é aquilo é passado do ponto de vista da realidade compartilhada aqui, ordinária. Porém, continua acontecendo. E quando você acessa uma vivência passada, é muito presente. Assim como quando você acessa o futuro, você não tem como negar que aquilo está acontecendo de alguma outra forma. Então, eu queria te perguntar, como que é esse acesso? Ele foi sempre só para o futuro? Não, eu tive para o passado, mas com a ajuda de terapeutas, né? Mais do que espontaneamente. Então, eu fiz regressão, e cada regressão que eu fazia liberava energia e me ajudava com o trauma e tudo mais, porque eu sempre voltava no mesmo lugar, que era um lugar de eu amo o universo. Amo Deus, eu quero muito servir a isso, e a minha espiritualidade é mal compreendida e eu morro, né? Então era como se a minha vida agora, o preconceito, nananã, ele já fosse uma reprodução de diferente de um negócio que eu já passei lá atrás, mas que eu tô dando a continuidade, assim que eu ia vendo, né? E acredito muito nessas vidas passadas. Eu procurei recentemente um grupo de médiums, porque eu tava aqui assim, meu, a mediunidade estão me mandando mensagem, mas eu tô com um bebê pequeno e eu não tô conseguindo me conectar e tá difícil conectar e tal. Eu vou buscar esse grupo de médiuns para entender melhor o que que é essas mensagens que eu tô recebendo. Só que ninguém me conhecia, é aqui no Canadá. Eu fui numa sessão, já aconteceu um negócio surreal. Na segunda sessão, eu só sentei com o grupo lá e a médium virou para mim e falou exatamente, mas assim, em detalhes, a resposta da minha pergunta. E ela falou coisas tão específicas, tão fortes, que eu falei, gente. E aí ela falou: olha, esse professor, esse mestre, assim, assim, assado, que tá aí contigo, tá pedindo para te dizer isso aqui. E aí ela falou uma coisa que para mim mudou muito a minha relação com esse mestre. Ela falou: "E você tem uma questão com ele de uma vida anterior". Quando ela falou que eu tenho uma questão com ele da vida anterior, eu voltei nos meus diários, eu voltei em tudo que eu já tinha visto de símbolos e eu vi tudo da vida desse mestre, dessa vida anterior, acontecendo nessa vida. Só que eu não tinha essa clareza de que aquele mestre que eu chamava lá atrás era esse e que essa missão com a emergência espiritual vem de lá atrás e que ele sempre esteve ali por meio dos símbolos, né? Que são símbolos muito fortes. Então, acredito muito nessa coisa de paralelo, fora do tempo e espaço. Acho que a gente abre muito campos assim. Muito bom, incrível, um incentivo a gente pensar aí fora da caixa, né? O relato dela bastante corajoso, inspirador, e tanto é que você hoje faz parte de um grupo que busca despatologizar esse tipo de relato, né, Carol? Você Exato, gostaria de falar um pouquinho desse grupo? claro. Essas experiências me trouxeram qualidade de vida.
elas mudaram a minha personalidade. Eu me tornei uma pessoa mais altruísta. Antes eu era gerente de uma empresa de marketing, só estava preocupada com o meu salário, com o meu bônus no fim do mês, e de repente vira tudo isso para poder ajudar mais a sociedade. Meus relacionamentos são mais harmoniosos. Eu mudei minha relação com a abundância. Então, tantas coisas positivas aconteceram na minha vida, advindas dessa experiência que não tem como. Se alguém quer patologizar, eu falo então que fiquem todos doentes como eu, porque vocês vão ser mais felizes. Porque não é possível. Então eu não estou nem um pouco preocupada com os rótulos, porque minha vida ela vai muito bem, obrigada. Né? Então, não estou muito preocupada com os rótulos. Estou mais interessada em ajudar as pessoas que estão sofrendo com esses rótulos, porque elas podem ter na mão uma experiência confusa. Eu estou contando as partes boas, mas quando eu falo que eu fui na noite escura da alma, dentro do treinamento eu tive ataque de pânico, eu tive muita ansiedade. Eu não fui medicada nem diagnosticada com nada, mas eu tive muita ansiedade, eu tive muita insônia, me senti invalidada, insegura. Isso tudo aconteceu. E normalmente a experiência de emergência espiritual das pessoas são angustiantes. Então elas vão, quando a psique dela pode estar desenrolando uma coisa, né, para ela curar, só que em alta velocidade, né, para ela dar um salto, vem uma medicação, um antipsicótico em cima dessa pessoa, é aí que ela vai surtar, né? É aí que ela vai se perder mesmo. É claro que tem os riscos. Eu tive riscos, eu não tive apoio, né? Eu não podia dirigir em determinados dias. Eu podia ter passado do limiar mesmo e ter me perdido. Uma série de coisas poderiam ter acontecido. O que que eu precisava naquela época? Que alguém falasse assim para mim: não precisa de ansiedade. Calma, toma aqui o teu chá de camomila, toma um floral para você se acalmar, não fica revalidando isso o tempo inteiro, dá uma pausa das suas meditações. Eu precisava de um guia, de um orientador, de alguém que olhasse para mim e falasse assim: calma, você pode se iluminar, mas talvez não seja agora. Talvez você não seja um apóstolo de Jesus Cristo, não precisa se cobrar tanto porque você não é perfeita. Umas coisas assim que a gente vai passando quando tá em contato com essas energias, né? E aí hoje, o trabalho voluntário eu comecei a fazer para jovens nessa época, porque eu falei assim: olha, eu não vou ficar esperando o universo me apresentar mais nada. Eu vou usar o que eu tenho e eu vou ajudar as pessoas. Então, eu comecei a fazer trabalho voluntário, de autoestima, com jovens em situação de risco em casa. Depois, eu comecei a fazer trabalho gratuito com Enneagrama. Depois, eu comecei a dar aula gratuita não sei aonde. E eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo até chegar nessa rede de emergência espiritual, que nosso trabalho é todo voluntário e o objetivo é levar educação, consciência, acolher as pessoas que estão passando por experiências assim, elas nos escrevem por e-mail, a gente responde a elas. Ainda é bem por e-mail, sabe? Não é uma coisa ao vivo, ainda não dá. Mas a gente já responde a elas, passa um guia de crise, mostra livros, mostra podcast, manda elas para grupo de suporte, que estão trabalhando isso de um jeito não patológico. Então, a gente é um hub no Brasil conectado com essa rede, tem no mundo todo. Então, o internacional, eles estão na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, está abrindo na Coreia, tem na Polônia, tem aqui no Canadá e agora tem no Brasil. E aí, o que a gente está fazendo é pesquisador que precisa de ajuda, a gente tem banco de dados, a gente tem pessoas que querem dar relatos. Se chamam a gente para falar publicamente, a gente vai e fala publicamente. E a gente acabou de criar um curso online, gratuito, com presença de psiquiatra, psicólogo, experienciadores, para falar de emergência espiritual, de novas abordagens terapêuticas, da diferença das patologias que a Priscila trouxe ali. Bom, então você sabia que aquilo estava acontecendo dentro da tua psique, eu sabia, então esse já é um indicador. E esse curso ele é para experienciadores, para as pessoas que estão passando por emergência espiritual, que passaram, para os seus familiares ou para psicólogos, terapeutas que querem entender mais desse termo, desse approach, né, da emergência espiritual. E isso é no Brasil? No Brasil, em português, online. Olha, a gente abriu, para você ter uma ideia, Sônia, a gente abriu a inscrição tem 2 dias e já tem 120 pessoas inscritas, assim. Pode ter 121.
Pode ter Pode, 122? pode. Eu falei que a Cristina Barros, né, lá do Proesp da USP, ela se inscreveu, ela é, né, ela é uma psicóloga, uma doutora nesse tema também. Ela se inscreveu, então tá aberto, eu posso compartilhar o link. O Eu nosso quero. site é Emergência Espiritual BR, BR de Brasil, .org. Vamos deixar também o link na descrição do vídeo para quem quiser acessar, né, conhecer melhor, vai estar disponível. Maravilha. E Emergência Espiritual BR. .org. Uhum. Então, quer dizer, vocês não anulam posições psiquiátricas completamente. Você, Não, quer dizer, considera-se a existência de transtornos de personalidade, psicose, vocês isso. não passam um rodo nisso necessariamente. Não. Inclusive, nesse curso, a gente vai falar sobre isso, que quem vai definir o que é uma experiência do que é outra é o clínico. É o clínico, mas a pessoa, se ela sabe de algumas coisas, ela tem que levar para esse clínico ou talvez procurar um clínico que entenda de espiritualidade, tá? Então a gente deixa isso muito claro. Uma outra coisa que a gente acredita é assim: dentro das emergências espirituais, podem ter elementos de psicose ou de algum transtorno. Então, por exemplo, o tal dos 256 dias, eu fiquei obsessiva com aquilo. Uhum. Eu tive a inflação do ego, que é a questão de achar que eu sou um apóstolo de Jesus, só não contei para ninguém, mas eu tive essa inflação do ego, não é verdade? Então a gente tem componentes. Se eu Você, chegasse. você teve porque você não tem mais essa impressão, é isso? Ou tem? Ah, não tenho mais. Não tenho mais. Eu tive essa impressão lá atrás. Quando eu falo do meu trabalho divino e tudo mais, é aqui, bem aqui, dentro do meu escopinho, tá? Dentro do meu escopo. Não é como eu estava achando lá atrás, que era profético, assim, vou causar no planeta. Não, eu vou causar aqui na minha comunidade, e isso é divino, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Antes eu tinha aquela questão da grandiosidade, né? Isso foi feito uma releitura. E muitas pessoas, Daniel, que eu converso em emergência espiritual, eles têm essa coisa da grandiosidade, da inflação do ego, porque eles chegam para mim, saem de um curso de Enneagrama e falam assim: eu tô conectada com a energia de Maria Madalena. Aí eu já fico assim, cara, já tá achando que é Maria Madalena. Aí eu vou curar pessoas. E aí ela vai na rua botando a mãozinha assim para curar a pessoa. Eu falo, não faça isso. Guarda essa energia de Maria Madalena contigo, guarda esse arquétipo, não sai curando as pessoas, porque isso vai se transformar. Porque é aí que as pessoas vão ser internadas em hospital psiquiátrico. Tem história de gente que abre a vida passada, então ela tá andando aqui e ela tá vendo a carroça passar na rua, emendou tudo ali, né? Só que se ela fala isso pra alguém, ela vai ser internada. Só que tem uma outra coisa que é assim, emergência espiritual pode terminar em suicídio. Então tem que ter muita delicadeza, clareza, entendimento para saber o que que é o quê. Só que o que que o nosso estudo diz? Não é porque tem componentes ou elementos psicóticos em emergências espirituais que isso tem que ser patologizado a experiência inteira. Não, de repente que aquela pessoa ali precisa ficar em observação 24 horas até a consciência dela voltar aqui e vamos dar um floral para ver o que acontece. Entende? E não, ela está em risco, ela está fora da realidade, isso aqui é psicose, toma aqui isso daqui. E por outro lado, também falam que há na própria psicose elementos espirituais também, né? Que há na esquizofrenia esses elementos também. Então, tem aí uma coisa que se. Mas a emergência espiritual não é um transtorno, ela vai ter um fim. E esse fim é para ser, se bem integrado, ele é para ter um fim positivo. O que esse processo é de emergência espiritual, de acordo com o Groff, é um processo evolutivo humano, natural, com objetivo de cura, que vai levar aquela pessoa a encontrar mais sentido para a vida. Olha que coisa linda. E a gente pega essa pessoa que está passando por isso e dá um rótulo a ela e dá medicações muito pesadas, e isso pode gerar uma série de coisas, sabe? Quem garante que as esquizofrenias, né, não foram experiências de emergência espiritual
mal sucedidas, mal acompanhadas, mal manejadas e que por isso não puderam ter o fim que talvez É, pudessem ter tido, né? eu já ouvi coisas muito bonitas assim. Eu acho que o próprio Groff ele fala isso. A psicose, a esquizofrenia também é uma tentativa da psique de lidar com um negócio porque não dá conta. Porque esse mundo tem tanta violência, tem tanta maldade que é fácil a gente enlouquecer e nossa psique não dá conta daquela dor, daquilo tudo que acontece. Então ele acha que quando a gente entra nesse lugar, também é com o intuito de cura, só que a gente ainda não sabe cuidar dessas pessoas, né? Ou, enfim. Sim, eu acho que, independentemente da nomenclatura, o mais importante é a gente depurar o aspecto ético, poético e filosófico dessas experiências, né? Ou seja, a que elas estão servindo, qual é o propósito? Elas estão destruindo a pessoa? Se sim, como ajudá-la? Será que aquilo está se desdobrando numa mensagem de amor e de cura? Então, para isso é importante a gente ter ferramentas e a mente aberta para poder acompanhar esses processos e ter conhecimento para isso. Então, parabéns pela iniciativa de vocês com esse curso e de estar falando publicamente sobre isso, porque quanto mais pessoas souberem que tem essa alternativa de pensamento, né? Melhor, porque é uma alternativa de pensamento que não é autoexcludente com um modelo mais tradicional, ela é complementar, né? Porque se você não tiver essa abertura, necessariamente iria pôr todo mundo, né, na caixinha da psicose ou da loucura, e isso teria um efeito iatrogênico muito importante, né, que é do isolamento, do estigma ou de uma medicalização excessiva sem contemplar esse aspecto transformacional que você vivenciou, né? Você virou uma borboleta, né? Digamos assim, você passou por uma metamorfose, né? E virou uma borboleta hoje, né? É, né? Isso que eu sinto quando eu olho para trás para essas experiências todas, assim. E é isso mesmo que é a missão, tanto dessa rede de emergência espiritual, quanto de todos esses conteúdos que o Stanislav Grof vem compartilhando, que ele é um psiquiatra que estuda os estados não ordinários de consciência, né? Então ele tem muito trabalho nesse campo. E é o que você falou, observar a pessoa. Porque essas experiências, elas são únicas, elas aconteceram comigo dentro do meu contexto. Imagina, um contexto de infância, de vida passada, de nível evolutivo, de trauma, do que quer que seja. Teve uma pesquisadora, né, nesse grupo da Proesp, que ela me perguntou quando a gente se encontrou, assim, se eu achava que essas experiências podem ser mais angustiantes dependendo o país, dependendo o nível social da pessoa. E eu acho que pode que sim, né? Porque se você está em lugares muito difíceis, sofrendo violência, e de repente um negócio desse acontece. Nossa, vai ser muito confuso para essa pessoa conseguir apoio, né? Então, a gente tem que olhar para essas questões também. Quem é esse indivíduo, de onde ele vem, qual que é a história dele, se ele tem religião, se ele não tem, enfim. E tem estudos que mostram mesmo que culturas que acolhem a questão do espiritual, que contemplam esse aspecto, esses quadros que aqui seriam considerados loucura, têm um prognóstico muito melhor lá nessas culturas, porque São desejados. Esses quadros são desejados em determinados lugares. Esse processo que eu estou narrando para vocês é um processo de um xamã para se tornar um xamã. Ele vai viver a noite escura da alma dele até ele abrir esse canal para outras dimensões, para ele servir a comunidade dele a partir dessa outra dimensão, né? De acessar o conteúdo lá e se tornar o curador dele. Eu conheço um xamã no Brasil, tive com ele na Amazônia e todo o trabalho dele com a comunidade dele, é o avô dele, já falecido, que diz para ele o que ele tem que fazer, que terra que ele tem que comprar, onde é que ele tem que ir, e vai ver o trabalho que ele está fazendo com a tribo dele, com os indígenas. Todo acesso de outra dimensão. E esse cara, ele não é visto como um louco, ele é visto como o líder espiritual da comunidade dele, o escolhido, xamã, né? Então, assim, é muito. imagina se a gente fosse dizer que ele é louco, a miséria que ia ser a injustiça, né?
Imagina. Uma violência, né, muito Por grande. rituais, e ele cura as pessoas com as plantas, ele cura as pessoas com a medicina dele. Você não acredita, né, que aquilo está acontecendo ali naquele contexto, mas tá, a comunidade dele está sendo curada com o espírito, com a natureza e tá indo. Eu acho que é por isso que a gente fez esse trabalho de tentar acabar com a cultura indígena, né, porque a nossa sociedade, ela é isso, né? Você pega o coisinho espiritual ali e joga um negócio em cima, porque esse planeta tem a vibração muito densa, né? Ele é, enfim, aí vai assunto para mais 5 entrevistas, né? Então, Não, mas sem dúvida que dá um gostinho de quero mais, né? Eu vejo que você passou por uma espécie de adolescência espiritual, né? Que é aquele período de turbulência, sem saber o que está acontecendo, e aí agora você alcançou uma espécie de maturidade, né? Você e pode aí, olhar para trás e ver. gostei do teu, dessa tua visão, porque eu acho que é isso. 7 anos para integrar os 3 anos que aconteceram comigo, né? Tinha experiência que eu nem lembrava, eu só tinha anotado. E eu fui voltar para ela e aí eu chorava, vendo que eu vivia aquilo, porque às vezes não dava tempo de processar. Então, eu fiquei 7 anos processando e ainda processo. Quando alguém traz um exemplo, né, como a Priscila trouxe, né, de falar dos filtros, eu pego a experiência, eu olho e eu começo a reenquadrar as coisas. É impressionante como isso ainda vive em mim, né, e se desdobra o tempo inteiro. É, porque na adolescência a gente oscila, né, entre uma coisa épica, inflada, né, de autocentrada, e uma depressão, né, um sentimento de não pertença, isolamento, que foi mais ou menos isso que você experimentou, só que de uma forma espiritual, evidentemente. Então, é da gente pensar que o ser humano, ele vai mudando através de fases e ciclos, né? A gente não tem um desenvolvimento assim tão linear, né? Tem momentos de crise, ruptura, e aí um turbilhão que produz um novo estágio, né? É isso aí. E aí, aquela pergunta que a Priscila fez que eu não respondi sobre os sonhos, sim, Priscila, eu vejo uma energia diferente em cada sonho e símbolos também. Eu sei quando assim o sonho não é nada, ou então é só desejo não satisfeito, ou é uma compensação do meu ego que segurou a raiva o dia inteiro e tá botando a raiva em alguém. Assim, eu consigo ver, porque E quando como que é? Você consegue descrever um pouco ai, essas diferenças? deixa eu te explicar do sonho premonitório, é como se fosse assim, ó. Eu tô sonhando. Quando tem um céu estrelado, isso já traz para mim esperança. Então, isso é um símbolo para mim. Já é espiritual esse céu estrelado para mim. Só que aí, quando eu acordo com uma sensação como se eu estivesse no alto de uma montanha, de braços abertos, com aquele vento batendo. É isso que eu digo da energia. Na infância, a montanha de Machu Picchu em si, eu não sabia que era a montanha de Machu Picchu, mas eu estava onde? Em cima de uma montanha e tinha um clima, tinha uma vibração, tinha uma coisa gostosa no ar. Quando eu acordava, eu ficava assim: nossa, eu quero muito ir nesse lugar. Me levem nesse lugar. Esse lugar é maravilhoso. Aí, quando eu cheguei um dia em Machu Picchu, eu senti a mesma coisa. E aí eu falei: é essa a montanha do sonho. Então, é esse tipo de energia que quando ele é premonitório ou ele é muito espiritual, fica impregnado, que é diferente, né, de eu acordar e falar assim, sonhei que estava num carro, tinha um cachorro, tinham 4 crianças, e não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, eu vou anotando, beleza. Quando o sonho é especial, nossa, ele vai assim, ó, esse é o meu caderninho dos sonhos, eu vou em detalhe, assim, e a emoção era essa, e o sentimento era aquele, e a estrela falou não sei o quê, então tem uma coisa de eu acordar sabendo mais ou menos, né, a diferença. Maravilha. Uma coisa muito rica para a gente pensar, um relato extraordinário, né, com muitas repercussões aí éticas, filosóficas, poéticas e clínicas, inclusive antropológicas também, né? E com certeza vai desdobrar bastante esse vídeo e quem quiser que possa mandar comentários aí, né, para nós, fazer perguntas, a gente vai ter o prazer em responder, né, Carol?
Com certeza, e é aquilo, Daniel, estou à disposição, né? Eu falei lá para o teu grupo, falo aqui, onde precisar de cobaia, né? Podem estudar o meu cérebro, podem colocar, o que quiserem aqui, precisarem de pesquisa, perguntas, aprofundar, relato, entrevista, estamos aí para isso. Maravilha. Então, é isso, pessoal. Mais alguém tem algum comentário final ou podemos encerrar? Muito obrigada. Fiquei bem feliz, viu? Prazer conhecer vocês. E a gente se vê então no curso, hein, Sônia, Priscila. Vou esperar. Estarei lá. Também quero fazer. Eu vou Com certeza. entrar lá no site agorinha mesmo. Daqui a Eu pouco, mais tarde, também. eu mando o link lá para vocês também no grupo. Quando é que vai começar, Carol? 5 de abril é minha aula, que vai ser ao vivo, depois vai ficar gravado. Mas dia 25 de abril começa a primeira e aí vão ser 6 sextas-feiras. Cada sexta-feira vai ser um profissional. Ah, que legal. Vou Tá fazer bom? sim. Muito bom. Então tá Dados bom. Obrigada, viu, Carol? na Pelo descrição. relato, pelo curso, Obrigada mesmo. por Muito tudo. legal. Obrigada a vocês. Obrigado, pessoal. Valeu. E para quem tiver alguma experiência anômala, relato, sugestão de vídeo, pode entrar em contato com gaiatapsi23@gmail.com, que a gente vai ter um prazer em responder. E quem quiser fazer parte aqui do nosso coletivo Ativismo Insólito, também entre em contato por esse e-mail, que é um grupo de WhatsApp de mútuo acolhimento. Não é necessário pré-requisito, só cumprir as regras ali de convivência. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.